A noiva da estrada. Esse ano, eu resolvi tirar uns dias de folga e fui passar as férias na roça com a minha família. A gente sempre faz isso quando dá, mas dessa vez foi diferente. Não só porque fazia tempo que eu não ia, mas porque foi nessa viagem que eu ouvi a história mais macabra da minha vida. A casa dos meus avós fica numa fazenda afastada, daquelas que a estrada de terra leva um tempão para chegar. De dia é um sossego só, cheiro do mato, o barulho dos bichos, mas de noite, rapaz, é outro mundo. O breu toma conta, as árvores fazem sombra estranha, e qualquer barulhinho já deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Naquela noite, caiu uma tempestade braba. Relâmpago, trovão, o vento assobiando no telhado, e para completar, a energia caiu. Lá na roça é assim. Qualquer chuva mais forte já era. Fica todo mundo no escuro, só com lampião e vela para ajudar. Foi aí que minha avó resolveu acender a lamparina e a gente se juntou na sala. Meu pai, minha mãe, meus tios, primos e o vô. Era o jeito. Sem luz, sem TV, sem nada, o negócio foi puxar assunto e contar história. E aí meu avô, que é daqueles que já viveu de tudo, começou a falar. Vocês estão achando ruim ficar no escuro? Pois eu já vi coisa que me fez rezar para nunca mais ver. Ele ajeitou o chapéu, tomou um gole de café frio e olhou pra gente com um olhar que eu nunca tinha visto antes. E se eu contar da noiva da estrada? Na hora, minha avó deu um jeito de mudar de assunto. Deixa disso, homem. Essas coisas só traz coisa ruim. Mas aí, a gente curioso que só pediu para ele contar. E ele contou. Meu avô disse que isso aconteceu quando ele era mais novo. Devia ter uns 30 anos na época. Trabalhava numa fazenda grande, coisa de muito gado, terra para todo lado. Tinha um amigo dele, o Zeca, que também trabalhava lá. E de vez em quando, ele pegava a estrada de terra para a cidade de madrugada. Ia buscar mantimentos ou resolver alguma coisa. Numa dessas, Zeca saiu de moto quase meia-noite. Era longe, coisa de uns 40 minutos de viagem. Tudo estrada de terra, sem poste, sem nada. A única luz era da lua e do farol da moto. Lá pras tantas, já voltando para a fazenda, Zeca viu uma mulher parada na beira da estrada, vestida de noiva. Era branca que nem papel. Meu avô disse isso olhando para o chão, como se lembrasse de algo que preferia esquecer. Zeca freou a moto, sem acreditar no que estava vendo. A mulher estava de pé, sozinha, segurando um buquê de flores que parecia murcho, meio escuro. O vestido era velho, meio sujo, arrastando no chão. O véu cobria o rosto dela, mas ele jura que dava para ver. Ela estava chorando. E você acha que ele fez o quê? Perguntou meu avô, olhando pra gente. Ninguém respondeu. Chamou, disse ele. Zeca perguntou se ela estava bem, se precisava de ajuda. Mas a mulher só ficou ali parada, chorando baixinho. Ele desceu da moto e foi chegando mais perto. Foi aí que ele viu os pés dela. Meu avô fez uma pausa, olhou para a porta, como se estivesse conferindo se estava trancada. Ela não tinha. A gente ficou sem ar. A mulher estava flutuando. O vestido parecia encostado no chão, mas não tinha nada ali. Marcos gelou na hora. Voltou correndo para a moto e tentou ligar, mas o motor não pegava. E a mulher começou a rir, mas não era um riso normal, não. Era um negócio arrastado, ruim de ouvir, que gelava o sangue. O motor da moto voltou a pegar de repente, e Marcos arrancou dali o mais rápido que pôde. Mas no retrovisor, ele ainda viu a mulher, só que agora ela estava mais perto. Muito mais perto. Ele jurou que sentiu um peso nas costas, como se alguém tivesse subido na garupa. Meu avô respirou fundo e continuou. Uma semana depois, um rapaz que trabalhava na venda do seu natalino passou pelo mesmo caminho. Mas diferente do Marcos, ele não parou. A gente ficou esperando ele continuar. Só que ele também não chegou no destino. A lamparina tremulava no canto da sala e a chuva lá fora ainda castigava o telhado.
Todo mundo ficou esperando ele continuar, mas parecia que meu avô estava pensando bem antes de falar. O nome dele era Joaquim. Trabalhava na venda do seu natalino, lá na cidade. Gente boa, vivia rindo, brincando, mas era teimoso que só. Quando ouviu o que aconteceu com o Marcos, deu risada. Meu avô imitou a voz de Joaquim. Que nada, seu Marcos. Isso aí é cansaço, coisa da cabeça. Eu passo lá direto e nunca vi nada, mas o destino é traiçoeiro. Era uma sexta-feira. Joaquim fechou a venda mais tarde que o normal e resolveu cortar caminho pela mesma estrada de terra onde Marcos tinha visto a noiva. O problema é que naquela noite não tinha lua. O céu estava carregado de nuvem, tudo escuro. E dizem que foi lá para as 2 da manhã que aconteceu. Joaquim estava pedalando meio distraído, cantarolando, quando viu uma coisa branca no meio da estrada. Ele contou para alguém? Perguntei já arrepiado. Não contou, não. Mas a gente ficou sabendo mesmo assim. Meu avô tomou mais um gole do café frio. Na manhã seguinte, o dono da venda estranhou que Joaquim não apareceu para trabalhar. Mandaram chamar na casa dele, mas ninguém sabia onde ele estava. Foi então que resolveram refazer o caminho que ele fazia toda noite. Encontraram a bicicleta jogada no meio da estrada, perto da entrada de uma fazenda abandonada. O guidão torto, o pneu dianteiro estourado, parecia que ele tinha batido em alguma coisa. Mas Joaquim, nem sinal. Procuraram por ele o dia todo, meu avô disse. No mato, no rio, perguntaram nos sítios vizinhos, e nada. No terceiro dia de busca, resolveram chamar um sacerdote. Sacerdote? Por quê? Perguntei. Meu avô me olhou de canto de olho. Porque quem mora na roça sabe, tem coisa que não é desse mundo. E, naquela tarde, um grupo de homens saiu de novo para procurar por Joaquim, levando o sacerdote junto. E foi então que um deles viu alguma coisa no mato alto perto da cerca, um pano branco. Quando chegaram perto, perceberam que era um pedaço de vestido de noiva, sujo de barro. Aí foi que todo mundo sentiu um arrepio na espinha, disse meu avô, coçando a barba. Mas o pior ainda estava por vir. A poucos metros do vestido, eles encontraram Joaquim, de joelhos no meio do mato, os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso, o corpo gelado como se tivesse morrido fazia dias. Mas ele estava vivo. Vivo? Meu primo perguntou assustado. Vivo. Mas nunca mais disse uma palavra. Ele respirava, comia, olhava para as pessoas, mas nunca mais falou. Nunca mais saiu de casa sozinho. Nunca mais pedalou uma bicicleta. Parecia que alguma coisa tinha sugado a alma dele. Dizem que à noite ele começava a chorar baixinho. E se alguém perguntasse o que tinha acontecido naquela madrugada, ele começava a rir. Um riso arrastado, estranho, igual ao que Marcos ouviu naquela estrada. Depois disso, ninguém mais duvidou da história da noiva da estrada. Se você chegou até aqui, é porque tá gostando do clima, né? Então aproveita, deixa o like, compartilha com alguém que também curte um bom relato sombrio e bora continuar, que ainda tem muita coisa para acontecer. Quem já morou na roça sabe que tem coisa que a gente não explica. Tem história que o povo conta de geração em geração e por mais que alguém diga que é bobagem, ninguém se atreve a pagar para ver. Isso aconteceu uns anos atrás, quando eu ainda era novo e vivia na cidade grande, mas todo ano, nas férias, eu voltava para o sítio dos meus avós, num canto de estrada de terra, onde só passava caminhão de leite e carroça de boi. Naquela época, eu já dirigia, e como meu tio trabalhava na cidade vizinha, fiquei responsável por buscar minha prima num povoado um pouco afastado. Era uma estrada de chão, daquelas cheias de buraco, cercada de mato alto e com uma encruzilhada bem no meio. Eu saí tarde demais naquele dia. A lua estava cheia, enorme no céu, e o rádio do carro só pegava chiado. Eu estava sozinho, só ouvindo o som do motor e o farol iluminando a poeira no caminho. E então eu vi, lá na frente, bem no meio da encruzilhada, tinha alguém sentado. Diminuía a velocidade.
No começo achei que era só um velho descansando, coisa comum de se ver na roça. Mas conforme fui chegando mais perto, senti um arrepio gelado subir pela espinha. O velho usava um chapéu de palha bem gasto e uma roupa velha e encardida. Mas o pior foi o olhar. Ele estava olhando diretamente para mim, como se já soubesse que eu ia passar por ali. Meu peito apertou na hora. Parecia que ele estava me esperando. E não era um olhar normal. Era um olhar que atravessava a alma. Quando os faróis bateram nele, juro por Deus, os olhos dele refletiam a luz, igual o olho de bicho no escuro. Mas ele não desviava. Continuei chegando perto. O velho não mexia um músculo, nem piscava, nem respirava. Parei o carro do outro lado da encruzilhada, abaixei o vidro e perguntei: "Boa noite, vô. Tá tudo bem? O senhor precisa de ajuda?" Minha voz saiu embargada. Senti um arrepio no fundo do estômago. E no mesmo instante, o rádio do carro ligou sozinho. Um chiado alto, como se alguém tivesse girado o botão no máximo. Na mesma hora, o velho levantou um pouco mais a cabeça e sorriu. Mas era um sorriso errado, largo demais, esticado demais. Eu senti meu sangue gelar. Na roça todo mundo sabe, encruzilhada não é lugar de gente de bem. É onde o povo faz reza braba. Despacho, promessa. Tem coisa que acontece ali que é melhor nem saber. E foi aí que lembrei de uma história que meu avô contava quando a gente era pequeno. Diziam que muitos anos atrás, um fazendeiro rico da região fez um pacto. O homem tinha terra, gado, mas a ganância era maior. Dizem que ele foi até aquela mesma encruzilhada e fez um trato com algo que não era desse mundo. A fazenda prosperou, mas quando chegou a hora de pagar, o fazendeiro fugiu. Ninguém sabe para onde, mas dizem que a encruzilhada nunca esqueceu e que de tempos em tempos um velho aparece ali, esperando alguém, esperando uma alma nova, para levar no lugar dele. E ali estava eu, parado na frente daquele velho, que sorria torto, que não piscava. O rádio chiava mais forte. O som ficava esquisito. Vozes distorcidas começavam a sair dos alto-falantes. E no meio do ruído, uma frase: "Me leva, me leva." Mas o jeito que ele falou me deu um gelo na espinha. Me leva para onde? Eu pensei. Quem era aquele homem? Então eu vi. Os pés dele não estavam tocando o chão. Ele estava sentado, mas as pernas estavam suspensas. Não tinha sombra. Foi aí que eu entendi. Aquilo ali não era gente. Meu sangue gelou. Liguei o farol alto. Fechei o vidro. Engatei a marcha. Mas o velho não se mexeu. Só abriu mais a boca. Um som baixo, como um ronco vindo do fundo da garganta, começou a sair. E então, todas as luzes do carro piscaram. O motor tossiu e apagou. Eu estava preso ali. Tentava virar a chave. Pisava no acelerador, mas o carro não pegava. O rádio continuava chiando, e no meio do chiado, uma risada. Mas não vinha de dentro do carro. Vinha de fora. Meu corpo inteiro tremia, e o velho continuava sorrindo. A risada ficou mais forte, baixa, rouca, parecia vir debaixo da terra. E devagar, ele começou a se levantar. Não foi um movimento normal. Era como se os ossos estalassem. A espinha se dobrava de um jeito estranho. Ele era alto, muito mais alto do que parecia sentado. Comecei a rezar, pedindo a Deus, aos anjos, a qualquer um. E então, o velho deu o primeiro passo. Mas ele não andava como gente. Deslizava. Os pés mal tocavam o chão, e ele não tinha sombra. O desespero tomou conta. Comecei a socar o volante, pisar no acelerador. Foi quando ouvi um estalo. A luz do farol piscou uma última vez, e ele sumiu. Não andou para trás, nem para o lado. Simplesmente desapareceu. No mesmo instante, o carro ligou, o motor rugiu, os faróis voltaram, e o cheiro podre sumiu. Eu não pensei duas vezes. Engatei a primeira e saí dali levantando poeira. Não olhei pelo retrovisor, não quis saber se ele estava ali. Só fui parar
quando cheguei na casa da minha avó. Ela nem perguntou nada, só olhou para mim e disse: "Você viu, né?" E ali, eu soube que a encruzilhada ainda tá esperando por mais alguém. Rapaz, eu não sei nem se te conto isso direito, porque até hoje me gela o sangue só de lembrar. Mas já que você quer saber, vou te dizer. Só me promete uma coisa: nunca vai mexer com o que tá quieto. Isso aí aconteceu faz tempo, muito tempo. Antes de luz elétrica chegar nesses cantos, o povo ainda vivia de lamparina e de escutar rádio de pilha quando queria notícia do mundo. Mas o que eu vou te contar não foi coisa que eu vi por aí, não. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Aquele engenho, Deus me livre. Desde menino eu já ouvia falar que tinha coisa ruim ali. Não era uma história só não, era um tanto de gente contando que viu, que ouviu, que sentiu um arrepio quando passava perto. Diziam que eram os escravos que morreram lá dentro. Outros falavam que foi um feitor cruel que fez um pacto e foi levado. O que é verdade, eu não sei, mas sei o que eu vivi. E aconteceu assim. Se tinha uma coisa que a gente gostava de fazer quando era mais novo, era caçar passarinho com bodoque. Eu sei. Hoje eu vejo que era maldade, mas menino não pensa nessas coisas, né? Era diversão. A gente ia para perto do rio, andava no mato, voltava só com fome. Só que um dia, o infeliz teve a ideia de ir pro lado do engenho velho. É besteira. Bora logo, disse o Chico, que era o mais abusado da turma. A gente bobo que era, foi atrás. E foi aí que começou a desgraça. A primeira coisa que eu senti quando a gente chegou perto foi um calor estranho. E olha que já estava entardecendo, era para estar mais fresco. Mas ali, perto daquela ruína, o ar parecia parado, pesado, diferente. O mato tinha tomado conta de tudo. A roda d'água estava quebrada, o casarão meio caído, mas o pior era o silêncio. Não tinha passarinho, não tinha sapo, nem grilo, só aquele barulho de nada. Estão com medo, é? O Chico riu, pois eu vou entrar. E entrou. Feito uns bestão, a gente foi atrás. Lá dentro, Deus me perdoe, mas ali não era lugar de cristão. O chão era de pedra, mas parecia que tinha uma coisa grudenta nele. O cheiro era ruim, podre, feito carne estragada. Mas o pior foi o barulho. Primeiro parecia longe, um rangido. Depois veio um som de corrente arrastando, e o frio bateu na gente como se o vento tivesse soprado direto da boca do inferno. E então, a gente ouviu um gemido, baixo, dolorido, vindo lá de dentro, das partes escuras do engenho. Ninguém precisou falar nada. Corremos feito alma penada, tropeçando no mato, rasgando a perna nos espinhos. Mas o Chico não saiu. Quando a gente percebeu que ele não estava mais atrás, já estava longe. E aí, amigo, a gente ouviu o grito dele. Mas não era grito de susto não. Era um grito de quem estava vendo o inferno se abrir na frente. Rapaz, aquele grito, até hoje eu ouço na minha cabeça. Na hora, ninguém teve coragem de voltar. O medo foi maior que qualquer amizade. E falo isso com vergonha, mas é a verdade. A gente só correu, cada um para um lado, tropeçando no mato, rasgando a roupa nos espinhos. Só parei quando cheguei em casa, suado, com o coração parecendo que ia arrebentar o peito. Minha mãe me viu naquele estado e já veio perguntando o que foi, mas eu não conseguia falar, só tremia, com a respiração toda errada. E o Chico? Bom, o Chico só apareceu no outro dia. Só que o Chico que voltou não era o mesmo que entrou naquele engenho. E desde aquele dia, a porta do engenho nunca mais foi aberta.